Olá, eu sou Tássia Faria de Assis, doutora em Engenharia de Transportes pela POP UFRJ. E hoje eu vim apresentar para vocês o nosso estudo intitulado como Aplicação do modelo SCORE em projetos logísticos sustentáveis. Estruturação, seleção de boas práticas e aplicação de indicadores do Triple Bottom Line. Junto comigo, né, esse estudo foi realizado pelo professor Vitor Hugo Souza de Abreu, do PEU, UFRJ, e pelo professor Márcio de Almeida da Agosto, do PET, também da UFRJ. Como introdução, e a fim também de explicar melhor, né, por que a gente escolheu esse tema, todo mundo já sabe, né, a gente já vem se familiarizando com isso, que a gente vive um sistema muito globalizado, e que a cadeia de suprimentos, cada vez mais, ela vem se tornando mais complexas. Por quê? Né? A gente tem a produção vindo de outros países, nós temos cidades adensadas com muitos pedidos, né, de encomendas e etc. E isso daí exige que a gente tenha um sistema integrado entre a eficiência, resiliência e sustentável. Bom, né? Mesmo que a gente tenha muitas políticas, né, muitos pensamentos evoluídos em termos disso, ainda existe uma carência em relação a frameworks que sejam bem projetados, né, padronizados, que ajude a reduzir essa dificuldade de mensuração e tomada de decisão, tanto pela parte do poder público quanto pela iniciativa privada. E nesse caso, o Score, que foi lançado em 1996, em 2022, ele evoluiu para o Score Digital Standard, né, que seria o Score SD. Ele surge, né, já surgiu em 1996 como uma base para um diagnóstico e também para conseguir ajudar ali na melhoria do processo. Como objetivos principais desse estudo, nós temos aplicar o modelo SCORE DS como estrutura para a gestão logística sustentável, mapear processos logísticos, selecionar boas práticas sustentáveis que ele já apresenta, associar indicadores triple bottom line de acordo com o modelo já existente, né, que é do SCORE. Bom, mas o que é SCORE? SCORE nada mais é, né, do que uma ferramenta modelo que estrutura a cadeia de suprimentos por meio de processos hierárquicos que abrangem planejamento, suprimento, produção, entrega, retorno, que vai conseguir ali fazer com que a empresa, né, que a iniciativa, ela atenda ao nível estratégico, tático e operacional em questão. Certo? Tudo isso de forma estruturada, padronizada. Um adendo, né, que a SCORE traz é esse olhar para as questões ambientais. Então, fazendo uma conexão com consumo de energia, emissões de gases de efeito estufa e geração de resíduos. As etapas né, do nosso procedimento baseado no modelo SCORE são 6. Então, a primeira dela é definição de escopo e objetivos, definição do processo, mapeamento do processo, triagem de boas práticas seguindo o modelo SCORE, identificação de indicadores e aplicação dos indicadores. Na primeira etapa, né, que seria definição de escopos e objetivos, o que nós fizemos? Nós olhamos pela cadeia toda do estudo de caso que nós vamos analisar, que é dos Correios. Os Correios é uma operadora logística pública brasileira e ela passa, né, por todas as cadeias, né, por todas as divisões ali da cadeia. Então, desde a parte do fornecimento dos recursos, execução, entrega, né, retorno e como que esse apoio é feito. Então, como o escopo, né, nós olhamos ele como um todo e nós vimos que tem uma importância, né, que deveria ser dada uma importância maior nas entregas de encomendas no last mile, né, que tem uma visão ali no B2C, ou seja, business to customers, né, entre a empresa e os clientes. Os Correios, ele tem cerca de 84 mil empregados e 26 mil veículos.
E ele é muito importante porque ele está presente em quase 100% das cidades brasileiras. Então, quando a gente vai olhar, né, pelos objetivos, os objetivos eles foram traçados de acordo com os ODS, né, lançados ali pela ONU. Então, deles, né, de acordo também com os dados, as informações passadas pela UPS, que é uma empresa, né, internacional que vem, né, que faz essa interação dos setores de entrega postal, de encomendas, ele aloca, né, a esse tipo de segmento a 4 principais ODS, que seria o ODS 8, né, que seria trabalho decente e crescimento econômico, o ODS 9, que seria indústria, inovação e infraestrutura, o ODS 11, que seria cidades e comunidades sustentáveis, e o ODS 17, atrelada a parcerias e meios de implementação. Todas elas, né, essas ODS, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós linkamos aos pilares, né, do triplo bottom line, que seria ambiental, econômico e social. A definição do processo, né, ele foi feito em cima dessa etapa de entrega, né, entre o pedido ali e entrega, sendo feito agendamento da entrega, todo esse processo. Uma análise B2C, né, como eu já havia dito, na última milha, por quê? Né? A gente viu na literatura que as emissões de CO2 elas são críticas dentro desse contexto. Também imaginando que as cidades estão cada vez mais adensadas e nós temos sempre um aumento ali de pedido de entrega. No mapeamento do processo, né, nós podemos ver aqui, né, no primeiro momento, o transporte entre o CDD e a residência, né, o comércio, a entrega em loco, né, quando, na verdade, o carteiro, o operador, ele vai na casa da pessoa fazer essa entrega, até também ele fazer esse transporte entre a residência, né, o comércio, até o CDD. Em relação às boas práticas, nós adotamos as boas práticas que estão relacionadas diretamente a esse processo de entrega, então elas seriam digitalização da cadeia de suprimentos, gestão da eficiência energética, redução de emissão e rastreabilidade, certo? A digitalização, a gente faz um paralelo, né, com planejamento de rotas, como é que isso pode acontecer, como é que isso pode ser otimizado. Gestão da eficiência energética, qual o tipo de energia que nós podemos utilizar? Redução de emissão seria, né, como é que a gente pode reduzir a atividade, se a gente pode adotar outras práticas ali que vão fazer com que a gente emita menos. E rastreabilidade, como que a gente vai rastrear essas entregas, como é que a gente vai reduzir a quantidade de falhas. Bom, dentro dessas boas práticas, nós identificamos indicadores que podem ser considerados ali importantes, como uso de materiais, consumo de energia, emissão de gases de efeito estufa, geração de resíduos. E na aplicação dos indicadores, nós identificamos como que eles podem ser mensurados de acordo com cada perfil de indicadores, né? Ou seja, no uso de materiais, nós indicamos aqui, né, o consumo total de papel, seja ali por quilo, número de folhas, pelo número total de entregas de encomendas. Consumo de energia pode ser visto aqui, né, mensurado como energia por tipo de energia utilizada por quilômetro. Energia por tipo de energia por quilômetro por cada encomenda. As emissões de gases de efeito estufa. Ele pode ser visto, né, em sua totalidade por ano. As emissões, né, de CO2 equivalente por quilômetro por tipo de veículo, né, por entrega ou por um período específico. E as gerações de resíduos, ele também pode ser classificados aqui, mensurados como o peso total de resíduo gerado de acordo com um ano específico, ou então pelo número de entregas. Como considerações finais, né, nós colocamos que a aplicação prática, né, no modelo, ele acaba permitindo que a gente olhe, né, de acordo com a padronização ali do modelo,
como que isso está ocorrendo, né? Quais boas práticas que nós podemos analisar e qual é o impacto delas. Então, de acordo, né, com essa pesquisa, com essa limitação, porque ela se propôs para o evento, né, da ENSUS, então ele foi bem aplicado, a gente conseguiu ter essa aplicabilidade, e a gente espera que em estudos futuros essa aplicação do modelo ela inclua indicadores sociais e econômicos e que a gente estenda ela para diferentes setores ali logísticos e que a gente consiga fazer uma análise quantitativa de desempenho. Muito obrigada pela presença de vocês. E qualquer coisa, né, qualquer informação, podem entrar em contato pelos nossos e-mails.